Oi, amores. Boa noite. Deixa eu chamar vocês, peraí. Oi, Rosana. Olá, Maria Helena. Desse Bispo. Boa noite, boa noite. Entrou uns príncipes na minha live. Simplesmente no dia de hoje, 10 diferentes príncipes apareceram no meu Instagram. Muito engraçado. Uma pessoa fake resolveu, uns fakes resolveram invadir meu Instagram, tudo príncipe. Batendo aqui. Minha cadeira tá descolando. Oi, gente. Tem pessoas aqui que eu não conheço e eu vou perguntar a vocês de onde vocês estão falando e como é que foi, como é que vocês chegaram aqui. Hoje a gente vai falar sobre o olhar sistêmico, sabe? Que é um olhar bem bacana. E teve até pessoas que falaram assim, comentaram abaixo do post, falando assim, nossa, não entendi nada, não entendi, porque eu falei assim, seja somente filho ou filha do seu pai, seja somente esposo ou marido do seu cônjuge, né? E a pessoa falou para mim assim, eu não entendi. Eu falei, ótimo, você não tem entendido. Vem para cá que você vai entender. Olá, Suzana, tudo bem? Boa noite, querida. Então, amores, eu vou convidar vocês a usar esse aviãozinho aqui do ladinho. Tem uma setinha assim, para vocês convidarem pessoas, para a gente bater um papinho. Oi, João, como é que você tá? Tudo bem? Para a gente bater um papinho sobre essa visão sistêmica, sabe? E não existe certo nem errado, mas é uma abertura de um novo olhar, sabe? E você, se você achar que é contribuição, você coloca em prática. E se você achar que não é contribuição, não tem problema nenhum, você joga no lixo. Eu acho que conhecimento é isso, a gente chega, vê se é contribuição, coloca em prática para ver, e aí se estiver ampliando, se estiver trazendo alegria, a gente continua. Se não tiver, a gente descarta. Tudo bem? Então, primeira coisa que eu vou perguntar, vocês que estão aqui, é se você está numa relação, se você está num relacionamento, se você não está. Assim, eu tô solteiro, mas eu tô namorando, eu tô morando junto com uma pessoa, eu tô casado, eu tô separado, como é que eu tô viúvo? Como é que é isso? Me responde aí. O objetivo não é fazer fofoca sobre a sua vida, e sim levantar um olhar sobre o seu atual relacionamento, entendeu? Olá, Nadir, olá, Elba, tudo bem? Aqui, gente, entra e sai. Olá, Giuseppe. Aqui entra e sai gente o tempo todo, né? Então, assim é normal. Às vezes eu tenho que dar um alô do que eu tô falando novamente, né? Então, gente, quem tá chegando, eu perguntei. Boa noite, da Itália. Quem tá chegando, eu perguntei se tá casado, se tá solteiro, se tá indefinido, se tá com crush, se tá se separando, viúvo, como é que é isso? E quem não quer falar, tá tudo bem, porque às vezes a pessoa fica meio assim de falar, ó, Rosana falou que tá solteira, Suzana tá solteira. E não tem nada de mais estar solteiro, ou tá casado, tá. Isso é. A gente pode ter essa escolha de estar super bem, tá? Elba tá solteira. Então, o Giuseppe tá casado.
Então, gente, o que acontece? No post de hoje que começou por aqui, eu falei assim: seja somente filho e filha de sua mãe. Muitas vezes os pais da gente, por desconhecimento, por repetir padrão, eu vou dar um exemplo meu. Minha mãe ficou casada com meu pai, e meu pai era um homem extremamente mulherengo, sabe? E minha mãe ficava no meu ouvido, falando: olha, seu pai tem um monte de mulher, olha como é que seu pai age comigo, olha isso, olha aquilo. Então a minha mãe acabava me jogando contra o meu pai. Eu não gostava das atitudes do meu pai, entendeu? E com isso, o que acontece? Eu fiquei do lado da minha mãe. E passei a ter maus olhos pro meu pai. E peguei aquilo que a minha mãe falava sobre o meu pai e esqueci de olhar as qualidades e só olhava os defeitos. Meu pai é galinha, meu pai é galinha, meu pai é galinha. Aí eu criei uma crença de que todos os homens são galinhas. Imagina, dentro do universo masculino de todos os homens, eu botei: todos os homens são galinha, num primeiro momento. E me fechei para receber da contribuição dos homens. Eu já tinha uma história pessoal de desafio com os homens, tá? Então, ao invés de eu ser só filha da minha mãe, só filha, estou explicando por que eu falei isso, só filha do meu pai, eu passei a ser a salvadora da minha mãe, a defensora da minha mãe, e passei a ter distância do meu pai, me achar superior ao meu pai. E isso foi feito de maneira inconsciente, eu não tinha consciência disso. Apesar de sempre ser uma pessoa buscadora e ter feito até terapias tradicionais, a primeira terapia que eu fiz análise transacional. A análise transacional, em grupo, eles dividem assim: adulto, criança e... Ai, meu Deus, e pai, mãe, eles têm 3 personalidades e eles dividem tudo. Depois eu fiz terapia freudiana e tudo mais. Depois eu fui fazer bioenergética, depois eu fui fazer Reich. Eu sou toda assim, adoro pesquisar. Quando eu conheci a constelação sistêmica, me abriu muito a visão, muito mesmo. A constelação sistêmica me trouxe essa clareza de que existem leis que devem ser seguidas se você quiser colocar em ordem sua vida. E essas leis, é claro que vai depender da formação com quem você fez, do aprofundamento do conhecimento e tudo mais. Hoje, a constelação sistêmica se prostituiu, na minha opinião. Muita gente fala da constelação, mas não fala com base, então a constelação é vista de uma maneira prostituída, eu diria assim, tá? Então, as bases, o olhar sistêmico que eu estava querendo dizer vou até pegar meus bonequinhos de constelação tá aqui, deixa eu te pegar um instantinho. Vamos lá. Se você é uma menina... Deixa eu ver um menino. Peraí, deixa eu ver um menino aqui. E se você é um menino, tá? Se você é uma mulher e se você é um homem, você já foi uma menina e você já foi um menino, tá? Perante a sua mãe, você é menina, você é menor. Ah, minha mãe era violenta, minha mãe era narcisista, minha mãe era isso, minha mãe era aquilo, minha mãe, você pode descrever, minha mãe era narcisista, minha mãe me batia, minha mãe era egoísta, minha mãe isso e aquilo. Perante a tua mãe, você é menor. Em que sentido? Tua mãe gerou você no ventre dela. Sua mãe te deu a vida, tua mãe não te abortou. Tua mãe te deu o presente mais valioso que poderia dar. Sua mãe abriu o caminho, foi o seu portal para a sua chegada no mundo. Você se curva para receber a vida de sua mãe.
Quando você começa assim, um absurdo que minha mãe fez, um absurdo as atitudes da minha mãe, um absurdo as atitudes do meu pai, você começa a se achar maior que sua mãe. Você começa a se achar maior que sua mãe. Quando você se acha maior que sua mãe, você começa a ter dificuldades com a energia do receber. A energia do receber. Quando a gente estava dentro do ventre da nossa mãe, a nossa mãe se alimentava e você comia através dela. Você comia através dela. Naquele momento passivo, onde você se alimenta totalmente do cordão umbilical pela sua mãe, você não lembrava que essa mãe era uma mulher humana, que tinha angústias, dúvidas, que no mundo passava situações que deixavam insegura. Pelo cordão umbilical, tudo que ela sentia, você sentia, tá? E aí você nasceu uma menina. E essa menina sobreviveu porque dessa relação teve amor. Só sobrevive o que tem amor. Uma dos princípios do olhar sistêmico, só sobrevive o que tem amor. Aí você vai falar assim, mas Marta, minha mãe foi violentada por um homem e engravidou de mim. Eu nasci de uma violência sexual. O fato do encontro entre essas duas pessoas ser um encontro doente, um amor doente, não significa que não tinha amor. De novo, só nasce e sobrevive o que tem amor. Só nasce e sobrevive o que tem amor. Existem casais que fazem inseminação artificial. Aparentemente, aos olhos, falam assim, nossa, esse casal não vinga. Não existe energia de amor. Não existe energia de amor. Só sobrevive o que tem amor, mas isso não significa que o amor esteja no aspecto saudável. O amor pode estar no aspecto doente. Então, quando minha mãe falava para mim, enquanto menina, seu pai isso, seu pai aquilo, seu pai aquilo, eu passei a ter olhos de juiz pro meu pai. Tá vendo esse juizinho assim? Ao invés de eu ser filha do meu pai e receber do meu pai a bênção da vida, eu me achei arrogante, maior que meu pai, e passei a ser um juiz do meu pai. Passei a olhar os defeitos do meu pai, passei a julgar o meu pai. E isso me afastou do meu pai. E ao me afastar do meu pai, mesmo eu tendo relações com os homens, eu passei a ter dificuldades nestes relacionamentos. Por quê? Porque eu estava repetindo um padrão do que eu vi no relacionamento quando eu era menina. Esse aqui é um menino. Deixa eu botar menino. Quando eu era menina. Marta, isso tem jeito? Isso tem jeito. Isso tem jeito. Aí eu fiz não só uma constelação, como eu fui fazer formação em constelação. Porque eu falei, nossa, apaixonada por constelação. E uma coisa que é muito interessante na constelação, gente, é a gente entender que a constelação mostra o campo sistêmico, que é o campo espiritual do que está acontecendo. Eu entendo que minha mãe agia como agia, porque atrás dela existia uma história, existia um padrão, existiam histórias atrás da minha mãe. Então, ela agia como agia, tá? Só que, o que acontece? Eu deixo com a minha mãe essas histórias. Eu deixo com a minha mãe essas consequências. É como se fosse assim. Isso aqui é a problemática que a minha mãe carregava e que passava para mim enquanto criança. Você está vendo? Quando a gente tenta pegar o que é da mãe da gente, do pai da gente, para salvar os nossos pais, caiu tudo. Para salvar os nossos pais, isso é muito pesado para o nosso lado criança. Isso é muito... A nossa vida para. A sua vida, você pode ser uma mulher que está carregando ainda, a sua criança está carregando. Você pode ser uma mulher de 50, uma mulher de 60, uma mulher de 70, que está ainda
tentando salvar a mãe ou tentando salvar o pai, tentando, idealizando. Às vezes a mulher, eu estou dando um exemplo da mulher, às vezes a mulher está idealizando o pai, ela idealiza tanto o pai é tão perfeito que nenhum homem está à altura do pai. Nenhum homem está. Ela botou o pai, aí ela fica julgadora para os outros homens. Chega um outro homem, ela fala assim, não, você não é igual ao meu pai, de maneira inconsciente. E ela afasta esse homem. Ela afasta esse homem. Entende? Então, amores, quando eu falei para vocês assim, dos pais, vocês têm que ser filhos. Vocês têm que ser filhos. O que significa ser filhos? Permitir que seu pai seja quem ele é. Permitir que seu pai, se quiser ser galinha, seja galinha. Se quiser abandonar a família, abandone a família. Se quiser beber, beba. Se quiser fazer alguma coisa que não é legal, faça. Permitir que ele seja quem ele é. Abrir um espaço no seu coração de menina de amor e luz. Amor e luz. Para receber o seu pai que te deu a vida como ele é e não como você gostaria que ele fosse. Porque seguir o fluxo da vida, receber a vida, ganhar a força de lidar com a vida, ganhar a força de vencer os desafios da vida, é receber primeiro a sua família de origem, que são suas raízes, suas bases, como elas são e não como você gostaria que fosse. Receber toda a sua história como ela foi e não como você gostaria que fosse. Quando você abraça o lado negro, quando você abraça o lado de luz, quando você abraça os momentos difíceis, quando você abraça os momentos fáceis, quando você abraça os momentos de luto e de dores, quando você abraça os momentos de celebração e alegria, você abraça a vida como um todo. E ao abraçar a vida no todo, você cria uma base, um alinhamento dentro de você. As partes de você se alinham. Quando você rejeita uma parte, você se desalinha, porque você está rejeitando a sua própria história. Você está rejeitando aquilo que promove o teu processo de crescimento. Você está ali lutando com o fluxo da vida, querendo que ele seja como você quer. E você está querendo ser controladora, ao invés de ser o que se é. Olhar o que se é e aceitar. Então, a nossa mãe, lidar com a energia da nossa mãe, é lidar com a energia do receber. Se quem aqui está com dificuldade de receber o amor, quem aqui está com... Eu não queria que vocês pensassem em ninguém. Ah, eu tenho uma filha que está com dificuldade. Ah, eu tenho uma mãe que está com dificuldade. Eu queria que você pensasse em você. Porque enquanto que você está se distraindo com o outro, você não promove a mudança na sua vida. E você só pode convidar o outro a mudar quando você mudou. E você, o que eu falo, essa mudança é dentro. Essa mudança é interna. Então, quando você está num processo de receber a vida da sua mãe, receber a sua mãe, a vida que a sua mãe te deu, saindo do papel de ser juiz da sua mãe, mesmo que sua mãe, você fala assim, Marta, eu nasci e minha mãe morreu. Eu nasci e minha mãe me doou e eu fui adotado, fui para um orfanato. Não importa, essa foi sua história. Eu não estou falando que não tem histórias que não são dolorosas. Tem histórias que doem muito. Aceite isso. Mas não pare nisso. Duas coisas. Aceite que tem momentos que doem muito. Mas não pare nisso. Não pare no drama. Não pare na vitimização. Se volte para a vida. A vida não para. Se volte para a vida. E deixe a vida fluir. Deixe a vida continuar indo. Como um rio. Fluir. Por isso que eu botei o fluir. O rio dá de cara com pedra, o rio tem que contornar, o rio tem que virar, o rio tem quedas, mas ele flui. Isso é viver, fluir. Então, quando você faz as pazes com a sua mãe interna, quando você entende que existe um portal de chegada espiritual de você nesse mundo, que foi sua mãe e seu pai,
e que esse portal espiritual, enquanto corpo, enquanto ego, são duas pessoas humanas com qualidades, com defeitos, imperfeições e traumas que muitas vezes você desconhece, muitas vezes essas pessoas têm agendas, isso aqui é uma agenda, tem agendas ocultas atrás deles que causam o comportamento que eles têm e que você desconhece, assim, agendas, ó. Como se agendas de abuso, agendas de assassinato, agendas de aprofundador, que você desconhece, está aqui, ó. Você está vendo o externo, você está vendo um comportamento, mas você não sabe a agenda que está atrás. Então, quando você permite que a vida seja como ela é, e esses pais te deem a vida, quer você seja uma menina, quer você seja um menino, e só se curva. Você pode ter a idade que tiver, você se curva. Se curva enquanto menino para receber a vida dos dois. Não enquanto juiz. Ah, meu pai tinha que ser diferente. Ah, meu pai tinha que ser... Ah, minha mãe não pode ser fofoqueira. Minha mãe tem que ser positiva. Meu pai não pode ser galinha. Cara, teu pai é o que é, você é o que é. Você é o que é. Que bom que você está aqui numa época que tem internet, tem cursos, tem live, onde você pode expandir sua consciência, onde você pode fazer terapia, onde você pode ler livros, fazer cursos online, mas eles nem sempre tiveram essas possibilidades. Dá para ter mais compaixão? Às vezes a gente quer virar um juiz de tudo e esquece de ter compaixão. Crescer, evoluir é para ter uma visão maior, uma visão mais espiritual. Uma visão mais espiritual traz compaixão. Eu deixo com eles a consequência das escolhas deles. Mas eu posso ter compaixão. Eu não preciso, enquanto filha, conviver e morar junto. Mas de maneira nenhuma eu abandono. De maneira nenhuma eu não ajudo. De maneira nenhuma eu não ligo para saber como está. Ah, ele me traiu, ele abusou, ele me bateu, ele é seu pai? Ela é sua mãe? Ligue e fale. Pai, tá tudo bem? Mãe, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Manda um dinheiro para eles. Eles deram a vida a você. A vida não tem preço. Isso vai fazer com que a sua vida flua. Está na hora de você parar com as desculpas de falar que a sua vida não anda por causa deles. Tua vida não anda por causa de você. Tua vida não anda por causa de você. Está na hora de você sair do papel de juiz, do papel de salvador e viver e se comprometer com a sua vida. Eu sei que às vezes, inconscientemente, você fica aqui, ó, enquanto menina, entre o casal. Você é menino e fica aqui. Marido da sua mãe, julgador do seu pai. Está na hora de romper esse olhar de que sua mãe não é capaz de se lidar sozinha e ser marido de uma mulher. Está na hora de você crescer. Crescer. Então, quando eu falei para vocês assim lá, volte a ser somente o pai do seu filho, marido do seu cônjuge e filho dos seus pais. Porque também você não pode entrar na postura de mãe do seu cônjuge ou de pai do seu cônjuge. Você vai acabar com a relação. Muitas vezes a mulher quer ser a mãe do marido, auxiliar o marido, ok? Auxiliar seu parceiro é uma mulher, não tem problema. Mesmo se sua relação é homossexual, sempre um tem um papel yang, sempre um tem um papel yin. Então, o que acontece, gente? Auxiliar no sentido de dar apoio não é virar mãe. Deixar com que o outro, se o outro está seguindo um caminho de autodestruição, você pode dar um toque, mas acima de tudo, se olhe, seja feliz. Porque você só pode convidar o outro a sair do caminho de autodestruição se você está num caminho de construção. Se o outro entrou numa areia movediça, vou botar aqui, se o outro está aqui, ó, se afundando, né? Eu não tenho
que mergulhar e me afundar para salvar ele. Eu tenho que ficar em terra firme, com base, vou fazer até assim, ó, com base, para pegar algo, para tirar ele lá de baixo. Para tirar ele lá de baixo. Mas criar terra firme, terra firme. Não ir entrar na areia movediça para tirar alguém da areia movediça. Não, ele está triste, eu tenho que ficar triste. Ele está deprimido, eu tenho que ficar deprimida. Ele não está vivendo a vida, eu tenho que parar a minha vida. Que isso, gente? O que é isso? Isso são distrações para você não se olhar. Mas eu amo ele demais, eu amo muito meus pais, eu amo muito meu cônjuge, meu parceiro, eu amo muito meus filhos. Isso não é amor, não. Isso não é amor, não. Amor é olhar você, criar, não é ser egoísta. Eu volto e meia, às vezes eu falo sobre a doença da minha mãe. Na doença da minha mãe, eu me dedicava bastante, porque eu não estava com dinheiro para pagar uma enfermeira para ficar, então era eu que tinha que dar banho, dar comida, isso, aquilo. E eu arranjava tempo para sair, me distrair, Recebia muita crítica por isso, muita crítica por isso, porque os fofoqueiros de plantão sabem que a sua mãe está doente, morrendo, e você sai, namora, passeia, e as pessoas criticam, porque eles acham que amor é para a vida. E quantos pontos de vista a gente compra de que ser mãe é padecer no paraíso, casamento é prisão, amor é para a vida, amor é sacrifício, amor é abdicar. Você está, em primeiro lugar, você tem um relacionamento, né? O que você quer de um relacionamento? Simples assim, o que você quer? Vamos dizer, tem certo e errado? Não. O que eu quero? Eu sou heterossexual, eu vou ter um relacionamento homossexual? Não, porque eu sou heterossexual, então eu busco alguém que queira um relacionamento heterossexual. Estou falando alguma coisa contra um relacionamento homossexual? Não. São crenças, né? Um relacionamento homossexual, tudo bem. Estou falando alguma coisa contra relacionamento bissexual? Não. Eu estou falando o que você quer. O que você quer, né? Aí, a partir do momento que você quer, eu achei um relacionamento heterossexual com outro heterossexual. Aí a gente... eu sou monogâmica. Ele é monogâmico? Aí a gente tem que ver, porque se o cara não é monogâmico, eu vou me estressar. Eu não vou mudar ele. Eu tenho que me posicionar dentro do que eu quero. Eu acho que a gente tem dificuldade de falar do que a gente quer. A gente tem dificuldade de falar, mas se eu for falar o que eu quero, eu vou perder ele. Ué, melhor você perder do que perder tempo com alguém que você não quer as mesmas coisas que você. E ainda, gente, você pode querer hoje ser monogâmico e amanhã mudar de ideia. Você tem que conversar sobre isso. Então, o que você quer de um relacionamento? O que é importante para você? E isso é você que tem que descobrir e você que tem que se posicionar, entende? Mas não dá para você achar que você vai salvar a outra pessoa. A outra pessoa tem... Deixa eu arranjar um homem aqui. Caiu todos aqui, gente. A outra pessoa... tem as escolhas dele. Esse homem aqui, ele tem as escolhas dele. O que ele quer da vida dele? Eu posso falar, amor, acho que isso aí não é legal, mas ele não vai mudar de ideia por causa de mim. Ele vai viver a vida dele. O quanto você está comprometida com a sua própria... com a sua vida. O quanto você está dando espaço com a sua vida. O quanto você está comprometida com a sua vida. O quanto você se cuida. Ou você só olha para o outro, para o outro, para o outro. Então, quando eu falo assim, você ter um olhar de parceira, de cônjuge, é você sim olhar para o outro, mas não esquecendo de olhar para você. Porque quando nasce uma criança, deixa eu pegar um bebê aqui. Nasceu um bebê, né? Nasceu um bebê. O que a mulher faz, coitada? Nasceu um bebê, a mulher para por um tempo de ter vida. Porque ela tem que dar o peito, ela tem que fazer toda uma adaptação. Os hormônios dela mudam para que ela tenha só olhar para a criança. Hormonalmente, nasceu um bebê, os hormônios da mulher tiram o tesão dela, entende? Para que ela tenha olhar para esse ser aqui, porque os bichos,
Horas depois estão em pé se virando. Isso aqui demora meses. O bebê a gente demora meses. Então o que acontece? Nasceu é mó adaptação. Mó adaptação. Então, mas passado esse tempo, ela tem que voltar a ser mulher. E quando eu falo ser mulher, não é ser mulher para um homem, é ser mulher para si. Porque muitas mulheres passam a só ser mãe, passam a só ser esposas, esquecem da vida social, esquecem de descobrir o que é importante para elas, esquecem de perceber o que elas gostam, esquecem de evoluir, estudar. Aí os filhos crescem, saem de casa, ficam com aquela síndrome do ninho vazio, né? Por quê? Porque elas não alimentaram as outras áreas da vida delas. E elas ainda compraram a ideia... Veio uma outra carinha, peraí. E elas ainda compraram a ideia de que velhice não tem nada a acrescentar, porque é uma ideia do que vendem por aí. Então, a gente tem que ter um novo olhar para a gente fluir com a vida. Sabe? Agora me diz uma coisa, está fazendo sentido para vocês? Como é que é isso para vocês? Falem que eu também não quero só falar. Está fazendo sentido? Alguém já conhecia esse olhar sistêmico? Alguém se sentiu, quem está aqui desde o início, lógico, se sentiu reconhecido assim, putz, eu tinha isso. Olha, gente, eu posso falar sinceramente para vocês, quando eu vou beber assim que eu botei o bonequinho aqui. Quando eu saí do papel de juiz que minha mãe fez em relação... Cadê meu pai? Não sei, perdi meu pai aqui. Tá aqui. Quando eu saí do papel de juiz do meu pai, eu pude começar a ter um ótimo relacionamento com meu pai. Porque meu pai... Aqui, enquanto filha, meu pai é um pai legal. Mas, às vezes, quando meu pai se mete com algumas mulheres, ele não passa a ser um pai legal. Ele abusa financeiramente. Então, o que eu faço? Honro a vida que ele me deu, me afasto dele. Eu estou falando a verdade. Me afasto dele, porém, mantenho contato e supro ele no que ele precisar. Pago o plano de saúde dele, pago as coisas que ele precisa e supro ele no que ele precisar. Ele não está morando comigo. Se ele precisar ficar sem ter como morar no outro lugar que ele está morando, eu não vou deixar meu pai solto. Eu pego meu pai para morar comigo. Mas é sempre interessante você saber seu limite. Você saber qual é o meu papel. Qual é o meu papel? Deixar com meu pai as histórias dele. Deixar com meu pai as escolhas dele. Ainda que eu não concorde com elas, não ser juiz do meu pai, receber a vida, aprender a amar meu pai com os limites dele, aprender a amar meu pai com as imperfeições dele, saber que eu sou cheia de imperfeições também, pedir a Deus que quando eu for velhinha, que tenha a paciência comigo, que eu tenho com ele, porque eu não tenho filhos, eu não sei como é que vai ser, e dar o melhor, honrá-lo. Honrá-lo não significa morar com ele. Honrá-lo não significa salvar ele ou minha mãe. Honrá-lo significa ajudar naquilo que precisa ajudar, porque eles deram a vida, eles alimentaram, pagaram escola, né? E mesmo que eles não puderam, se você veio de uma família que você, por alguma razão, seus pais não puderam fazer isso, se você puder dar a eles, isso é ótimo, porque eles te deram o principal, que foi a vida. A vida é um bem precioso, sabe? Então, gente, em relação ao seu esposo, o seu parceiro, se você sente, porque dificuldades acontecem, a gente também tem que parar de achar assim, eu quero aquele homem que não briga, eu quero aquele homem que a gente nunca tem desencontro. Gente, você não quer um homem, então uma mulher, uma relação, porque não tem como não haver desencontro. Duas pessoas que foram criadas diferentes encontram-se para viverem juntas, né? É muita diferença. Então, de vez em quando vai ficar assim, né? Mas o diálogo faz muita coisa. E se chegar um momento que você sentir que não dá, abre teu coração para luz e amor.
Perfeição não existe, exatamente. Perfeição não existe nem com a gente, gente. Às vezes, a gente esquece que pode construir. A gente está esquecendo. Eu não estou falando que a gente não possa se separar, mas às vezes a gente também está muito afoito. Qualquer imperfeição que surge quer chutar o balde. Qualquer dificuldade que surge quer chutar o balde, sabe? Então, espera, deixa ser um processo, não chega. Às vezes você se surpreende. Aquilo que está parecendo não dar um bom fruto pode dar mais à frente e pode criar uma base bem bacana. E por acaso, se você, não é que existe imperfeição, mas se você sentir que precisa se separar, lembre-se de deixar. Eu estou falando sobre o olhar sistêmico. O que o olhar sistêmico fala? Sempre abre um espaço no teu coração de luz e amor para receber. Ah, mas ele deu uma bolacha na minha cara. Chato pra caramba, dá vontade de você. Exatamente, perfeito, Mônica. Bater palminha para mim. Queremos encontrar a perfeição e nem olhamos para nós, exatamente. Bater palminha para Mônica, que tudo a ver o que ela falou. Ah, eu tô achando palminha, achei. Às vezes, amores, Bert Helling fala assim: para começar algo bem, termine algo bem. Terminar algo bem não significa que às vezes você tem até que falar com a pessoa. A pessoa às vezes está passada e não quer falar com você e sabe. Como eu faço atendimento? Eu faço atendimento já tem um bom tempo. E eu já tive casos onde eu tive que... A menina morava no interior, eu fiz e o ex-marido ameaçava ela e o filho. Eu fiz ela ativar os amigos, ativar a família distante, mudar, ir para a polícia, delegacia de mulheres e tudo isso e tal. Mas, apesar disso, dessas situações difíceis todas, eu falei para ela assim: querida, ele não chegou na sua vida ao acaso. Você vibrou e ele chegou. Então agora está na hora, depois disso tudo, das tomadas de decisão, abrir um espaço no teu coração de amor e gratidão, porque ele te deu um filho. Ele te deu um presente valiosíssimo. Envia a luz para ele, agradece e libera. Libera. Ele foi o seu primeiro amor, mas libera na luz. Por que, amores? Porque aquilo que você libera abençoando abre um espaço para chegar a algo abençoando. Aquilo que você libera na revolta, na vítima. Não estou falando que é fácil. Não estou falando que é fácil. Não consegue agradecer de coração, começa agradecendo sem o coração, começa falando automaticamente. De tanto a gente repetir, passa a ser verdade. Toda mentira que é muito repetida passa a ser verdade. Então, todo hábito bom, se você repetir, passa a ficar introduzido em você. Então, a questão aqui não é chegar e botar óculos cor-de-rosa, mas é saber que na vida existe tudo de tudo. Então, quando você tem esse olhar de essa pessoa que surgiu na nossa vida, tem um porquê. Ela entrou na sintonia da minha vida por uma história. Pode ser que ela entrou para eu aprender a me respeitar, a me valorizar, a dar limite. E aí ela cumpriu o papel dela. Eu preciso, às vezes, tomar até medidas, mas eu vou tomar as medidas que eu preciso e liberar ela abençoando. Abençoando, porque aquilo é eletromagnetismo que você envia, volta para você. Se você libera na vítima de novo com papel de juiz, isso não vai ser bom para você. Se você libera com entendimento maior, isso vai ser bom para você. Então, amores, essa é a ideia do bate-papo de hoje. Só que muitas vezes isso é um processo. É nisso que eu trabalho com as pessoas, sabe? Ajudar no processo. Aqui tem gente que faz trabalho comigo coletivo, aqui tem gente que já fez trabalho individual. Eu tenho alguns trabalhos, eu tenho um trabalho chamado Método 10 Chaves, onde eu dou uma olhada na família de origem, nos excluídos. Excluídos são todos aqueles que abortados, assassinados, suicidas, que a gente exclui da família. Muitas vezes que a gente exclui. E essa energia continua aqui, ó, vibrando e fazendo com que a vida não ande.
dou uma olhada na vida atual, dou uma olhada na questão, como é que está a tua relação com o teu corpo, porque o corpo é a casa da nossa alma. Não adianta a gente ficar, você espiritualizada, se você não olha como está a tua relação com o corpo, né? Como está a tua relação com a sexualidade, como está a tua relação com os ex-relacionamentos. Quando você abençoa os ex-relacionamentos, pode ser um relacionamento lá de infância, sabe? Abençoa os ex-relacionamentos. Vai criando a base. Mas eu já amaldiçoei, não tem importância. A gente tem o dom de mudar o passado, aqui no presente, mudar o passado novamente. Reescolher, fazer novas escolhas e voltar abençoando. E é isso, tem constelação sistêmica também, onde a gente pode dar uma olhada numa situação, assim, global do momento, sabe? Ver, o que acontece na sua empresa que a tua empresa não está... Porque a constelação sistêmica não é só familiar, né? Ela é empresarial também. E é esse movimento que eu quis falar para vocês. Diferente de fazerem ou não olhar comigo, pense assim, eu deixo com meus pais o que é deles. Me curvo para receber a vida. Se curvar para receber a vida não é concordar com os atos deles. É só se curvar para receber a vida. E no que você puder, conforme eles vão envelhecendo, dá uma vida de qualidade, uma atenção com um telefonema, sabe? Isso vai ser bom. Isso faz com que a tua vida flua. Isso faz com que a tua vida ande, sabe? E é isso, amores, tá? Gratidão por esse momento aqui com vocês, por poder estar dividindo esse conhecimento, que eu acho que pode ser um conhecimento útil para a gente fazer a vida fluir, sabe? Sendo sábado à noite, gratidão mesmo. Se alguém depois quiser um aprofundamento, tirar alguma dúvida, marcar uma sessão, o primeiro bate-papo eu não cobro, eu bato um papo de 30 minutos, assim, para saber o que está acontecendo na vida da pessoa. Elba, super beijo, a gente vai se ver. E é isso, tá? Um bom final de semana e que a gente possa começar a colocar em ordem a nossa visão para que a nossa vida tenha um fluir. Mônica, querida, bem-vinda também. Que bom te ver por aqui. A gente tem que se ver antes de você voltar para os Estados Unidos, né? Então, amores, um beijo no coração de todos. Gratidão pela presença, tá? Tchau, tchau.